Agora estamos ao vivo, a nossa live sobre a teologia do corpo e o Gênesis. Aguardando a chegada dos irmãos. Sejam bem-vindos, salve Maria. Vamos começar. Então, convido vocês a um clima de oração. Invocar as pessoas. Sabe que havia umzinho aqui, exatamente aqui. Vamos falar sobre esse tema tão bacana. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esta live é uma live de pré-lançamento do curso sobre o Gênesis. Então nós vamos tratar sobre teologia do corpo e o livro do Gênesis especificamente, né? Trazer alguns assuntos que serão, acredito muito que serão muito úteis para nós, para a nossa própria vivência de fé. Salve Maria, para a nossa vida de apostolado, né? Seja ele qualquer movimento da igreja que você participe ou qualquer pastoral. Então convido você, o aviãozinho que está aqui, compartilhar para as pessoas. Há um outro local aqui para as perguntas também, onde tem uma interrogação, vocês podem perguntar também. Vamos começar a nossa live, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu a Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos consagrar esta live, tudo que será dito, tudo será escutado nas mãos de Nossa Senhora. Faremos a consagração composta por São Maximiliano Maria Kolbe. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, esta é uma pré-live, né, do curso sobre o Gênesis.
Na semana que vem, na quinta, na sexta e no sábado, nós estaremos fazendo a live de lançamento do curso, tá? E aí vai abrir carrinho, essas coisas todas, né? Que vocês vão receber. Bem, que estará, na verdade, à disposição. Teremos a live na quinta-feira com o professor Fábio Roque, tá? Que vai falar sobre o Pentateuco, que são aqueles 5 livros da Bíblia, tá? Ele fez um estudo, terminando a teologia, sobre a Dei Verbo e os 5 livros da Bíblia. Vale a pena conferir, tá? Porque é uma live sobre estudo bíblico, tá? É muito importante. Nós teremos o Padre Ângelo falando sobre a importância da vida intelectual, vida de oração, vida intelectual, e como a família deve se preparar na leitura, né, da Sagrada Escritura, como é que a família deve viver esta meditação da Palavra de Deus. Aí será com o nosso diretor, o Padre Ângelo Magno, né, pároco da Paróquia de Santana, na sexta-feira. E no sábado eu vou estar falando sobre o curso, especificamente o curso do Gênesis, um pouco daquilo que vai estar no curso, tá? Provavelmente esta aula deve estar no curso, tá? Como também as outras aulas, né, vão estar lá presentes também, em acréscimo ao curso, para quem for participar. Pois bem, todos vocês sabem, Tereza escutando minha voz, que a teologia do corpo, né, ela tem uma premissa do São João Paulo II, do seu apostolado. A teologia do corpo começa, na verdade, muito tempo antes, quando ele ainda era um padre, né, era um cardeal Wojtyla, e ele faz o seu apostolado, aquelas 129 catequeses. Nós vamos também, posteriormente, fazer abrir também um curso sobre a teologia do corpo, uma análise daquelas 129 catequeses, né? Então nós estamos também preparando este curso, tá? Para você compreender aquelas 129 catequeses. Aqui nós vamos ter um pouco disso, tá? E a palavra mestra destas catequeses começa com o Evangelho de São Mateus. Já pode pegar em Mateus capítulo 19, os versículos de 1 a 9. Mateus 19, versículos de 1 a 9. O diálogo de Jesus com os fariseus em relação ao divórcio. Diz assim, né? Quando Jesus terminou essas palavras, partiu para a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões, e ali as curou. Alguns dos fariseus aproximando-se dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que lhe desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de união ilegítima, e desposar outra, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, Jesus aqui, no versículo 4, após a provocação dos fariseus, né, em relação ao divórcio, né, que estava ali previsto na lei mosaica, Jesus remete ao princípio, ao Gênesis. Tá? Ele relembra aos fariseus o primeiro livro da Bíblia, né? O primeiro livro da Sagrada Escritura. Relembra todo aquele arcabouço, aquele tesouro, na qual está escrito, né? Na qual, de certa forma, toca toda a história do povo de Israel, justamente também em diálogo com os outros povos, né? Não podemos esquecer disso, tá? Isso vai estar no curso.
O livro do Gênesis, ele também é uma resposta aos outros povos. Ele é uma resposta a outras filosofias. Ele é uma resposta a um momento em que o povo de Israel, estando provavelmente no exílio, relembra também o princípio. É possível que esse texto foi escrito ali. Tá? E ali é uma resposta para a perda da fé do povo. É uma resposta para o esvaziamento da fé. Deve ser também para nós esta resposta de busca pela origem, de busca pelo fundamento das coisas. Olha que beleza. Como a palavra de Deus, ela tem esta flexibilidade de falar para nós até hoje. Jesus, ele relembra os fariseus, né, toda essa questão da fé. Relembra o Gênesis. Apesar de termos todas essas questões que, de certa forma, demonstram a questão do divórcio, a questão do repúdio à mulher. Olha que interessante isso. Isso é produto da dureza dos corações, mas no princípio não era assim. Então Jesus está levando os fariseus a meditar o princípio, meditar a origem. Qual é a nossa base? Qual é a sua base? E é importante perceber isso. Tudo aquilo que está escrito no livro do Gênesis, que foi organizado, o seu texto, desde a questão da criação, da perda desta ordem do homem com Deus. Nós temos que lembrar aqui que por mais que exista a questão do pecado original, Gênesis capítulo 3, e que é por causa desta opção que nossos primeiros pais fizeram, e que entra ali o pecado, tá? Embora existam essas questões, a origem é boa. A premissa daquilo que é bom está em Deus. Olha só. Não da dinâmica do pecado. A gente percebe que o homem foi feito bom. Vamos falar sobre isso já já. Então existe algo que está na dimensão da bondade, existe algo que está na dimensão daquilo que é a desorganização, a desestruturação ou a dureza dos corações. E o que Jesus fala para nós? Você precisa olhar para aquilo que está ordenado, para aquilo que é verdadeiramente bom. E esta deveria ser a premissa da nossa vida. Deveria ser o fundamento de toda a vida, de todo casal, de todo ser humano. A origem, Deus. Independente da estrutura do pecado, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus realizou, permanece com o homem. Mas é preciso voltar, é preciso reencontrar este princípio. Olha que bacana isso. Voltar ao Gênesis é fazer novamente esse itinerário. Um itinerário de volta àquilo na qual nós devemos ser. Ou devemos estar. Devemos ser. A nossa condição deve passar por essas questões. Tá? E aqui é muito importante perceber isso. Tá? Em todas as questões que estão ali, apesar das outras, das desestruturas que vão acontecer, o primeiro fratricídio, as relações entre os homens começam a ficar perversas. Mesmo ali, você vai ver nos estudos do Gênesis que mesmo ali há um homem que no meio de toda aquela pandemia, né, de maldade, alguém invoca a Deus. Invoca a Deus. Tem aquele que, invocando a Deus, você tem aquele também que é arrastado por Deus, que é sugado por Deus, arrebatado por Deus. E mesmo que esta corrupção continue no mundo, continue nas coisas, talvez você observe as coisas no mundo, já fazendo hermenêutica aqui, né? Você observa as coisas no mundo e o mundo é tão ruim, há coisas tão terríveis. Deus sempre vai olhar e vai escolher alguém, e aqui escolhe a família de Noé, para salvar a humanidade do dilúvio, dos dilúvios, né? Ou dos grandes dilúvios que acontecem na vida, das grandes destruições, está ali a premissa da família.
da família que entra na barca. E aqui os santos padres vão falar da barca da igreja, a barca da fé. A barca da verdadeira fé que, apesar de avançar por cima dos mares revoltosos, olha para a origem. Olha para a origem. Olha para o fundamento. O Noé, quando sai da arca, a primeira coisa que ele faz é erigir um altar para louvar a Deus. Bonito isso. E dali começa toda a história da fé, a história de Abraão. Do pai da fé. Daquele da qual nos toca esta grande nação. Somos nós, povo de Deus. Povo de Deus. Mas voltemos ao Gênesis. Voltemos ao princípio. Apesar de todas as coisas que estão ali, voltemos à origem. Voltemos à origem. Esse é um ponto importante que Jesus relembra aos fariseus, os patriarcas, os pais da fé. Relembra fundamentos que estão lá atrás, mas que devem nos orientar para seguir em frente. Essa é uma primeira coisa que precisamos pensar aqui. Nossa Senhora de Fátima, não deu para colocar a imagem de Nossa Senhora aqui, mas ela está aqui. Ela fala que a última luta do demônio é contra a família. A primeira luta dele foi com Deus, depois ele ataca o primeiro casal, né? Estou falando já aqui da perspectiva do Gênesis capítulo 3, porque quero me deter aos 2 primeiros capítulos do Gênesis. Acho que esse é o mais importante, a volta à origem. Dali nós podemos perceber como podemos desfazer esta dureza de coração até chegarmos à estatura de verdadeiros filhos de Deus, até o amado. E Jesus remete a uma fé que ela é racional, não de racionalismo, mas de intelectual ao sobrenatural, aquilo que se eleva. Nessa dimensão da realidade, que não é apenas aquilo que você está vendo. A realidade é o todo. É também a perspectiva da eternidade que já acontece em nós. A fé toca toda essa dimensão cósmica. E é preciso entender que voltar ao Gênesis é acreditar que verdadeiramente Deus... E isso, quando foi escrito o livro, os povos podem pensar, lembra da origem? Ali é real, Deus é real, o Senhor é real, o Senhor é real. A própria liturgia da Santa Missa nos expressa isso. Não é apenas aquilo que vemos, mas aquilo que está além, mas que também nos toca. Este é o mesmo olhar que devemos ter para a família. É o mesmo olhar que devemos ter. Talvez você está olhando a sua família hoje em uma desestrutura. Você está vendo hoje como os fariseus estão olhando. Talvez você tenha vontade de repudiar a tua esposa. Você, esposa, tem vontade de repudiar o teu esposo. Mas Deus está falando para nós hoje. No princípio não era assim. Nós vamos voltar ao princípio. Voltar ao princípio. Em algum momento, de forma muito concreta, do encontro entre essas duas pessoas, vocês se gostaram, se amaram, voltaram ao primeiro amor. Mas a gente percebe que esta volta ao primeiro amor precisa como todo ser humano, elevar-se a um dom mais alto, que é o dom de Deus. E a gente volta, né, ao Gênesis. E nós temos aqui o relato da criação, o relato criacional. Deus que nos cria. Deus que cria todas as coisas. O relato do Gênesis, o curso, ele vai destrinchar melhor o relato da criação. Se não me falha a memória, são 3 aulas só para falar da criação. 3 aulas só para falar sobre a criação. Primeiro relacionando a Trindade. Tá? A Trindade está ali no processo da criação.
E esta trindade que cria, ela cria tudo de forma ordenada. Observe que a criação bíblica ela possui uma ordem, ela possui uma harmonia. Os outros relatos da criação, das outras criações que existem, né? Os outros povos, eles são desorganizados, desordenados. Então nós precisamos pensar, eu preciso ficar com aquilo que é ordenado, que está numa ordem lógica das coisas, da fé, do que aquilo que está desordenado. Porque quando eu observo as coisas que existem no mundo, eu preciso compreender que as coisas que existem no mundo, elas não existem por si só. Elas não têm capacidade de dar a vida e dar a criação a si mesma. É preciso um outro ser que possa criar as coisas. Prontamente, quando eu penso nisso na minha família, quando eu penso nisso na minha visão de fé, eu preciso perceber que eu preciso de algo a mais, o dom da fé. Porque eu não subsisto, eu não vou subsistir para mim sozinho, eu não tenho capacidade de fazer isso plenamente. Eu preciso de algo sobrenatural, algo além do normal, além do natural. E eu preciso muitas vezes enxergar. Eu tenho feito isso nas lives, tentado fazer essa experiência de tentar mostrar para vocês isso, né, pela força do Espírito, claro, que nós precisamos observar o nosso sacramento como sacramento, como aquilo que é sobrenatural. Em Efésios capítulo 5 fala, este é um grande mistério. A palavra mistério vai ser traduzida por latim para a palavra sacramentum. Então a gente precisa observar o mistério do sacramento, do matrimônio, o mistério da pessoa que está ali, o nosso próprio chamado, a nossa própria vocação, a partir de algo sobrenatural, né? Que ultrapassa as estruturas da naturalidade, mas que, por mais que ultrapasse as estruturas da naturalidade, esta própria sobrenaturalidade assume a naturalidade para elevar. Elevar acima do natural. Ou seja, o catecismo, nos seus primeiros pontos, fala: o homem é capaz de Deus. Nós voltamos para Deus, porque sabemos que somos limitados. Porém, Deus, o que é que Ele faz? Derrama sobre nós o dom da graça, o dom da fé, para que, utilizando-se já da nossa humanidade, que diante de todos os seres, você vai ver isso, nós somos acima dos outros seres, mas mesmo assim limitados, Deus entra na nossa naturalidade e eleva a nossa naturalidade a uma ação sobrenatural. Por isso, e aqui eu já falo, já antecipo algo que eu falaria posteriormente, é o grande mistério do sacramento do matrimônio, que é diferente de casar. Parecem que são as mesmas coisas, mas existe uma ação sobrenatural no matrimônio. Uma ação do toque de Deus, da marca da eternidade, da marca da submissão a Deus, para Deus. O que é diferente quando assumimos uma ação apenas humana, que se torna muitas vezes limitada. Com o sacramento nós temos a certeza de algo a mais, além. Tá? Então, é preciso perceber que todas as coisas do mundo existe uma ordem nas coisas. Eu meditava isso com os alunos. Você não vê os planetas a partir, claro, você pode ver até os planetas a partir de algum instrumento. E os planetas, elas estão ali na órbita, né? Desculpe. Eles estão ali como que flutuando no universo. E esses corpos celestes, eles não se chocam. Eles estão ali em uma ordem, em uma força que os ordenam, os organizam. Se a gente observar, isso eu falo sempre, né? A própria Terra, ela está girando ao redor de si mesmo, em uma ordem, em uma força que faz com que ela faça isso. E é perceptível, mas que você não veja esta força, você consegue ver a manifestação dessa força pelos dias e noites. Este giro ao redor do Sol, que vai causar as mudanças de estações, né? Você não vê esta força, uma força que realiza esses movimentos. Você não vê. Mas não é porque você não vê esta força que você não acredita que a Terra está girando, que agora é noite, que amanhã será dia.
ou que este movimento vai gerando essa questão da mudança das estações. Você não vê esta força, mas você crê. E a grande pergunta que fica é: quem criou esta força? Quem criou esta força que gera toda esta ação? Isso não acontece do nada. Tem que haver uma força que ao criar, deu a ela esta função. Uma outra coisa também que é muito interessante a gente perceber, e o que eu vou utilizar de São Maximiliano Maria Kolbe, em uma das suas conferências, ele fala que quando alguém se põe diante de um quadro belíssimo, um quadro bonito, qual é a primeira coisa que vem ao teu coração? A beleza do quadro. Beleza do quadro. Você percebe, você capta a beleza do quadro. Vai colocando isso com a vida, tá? E com a tua própria percepção de si mesmo, do mundo. A primeira coisa que você vai intuir é a beleza das coisas, a beleza do quadro, a beleza do mundo. A própria observação de si mesmo em relação às outras coisas. É tu, sou eu, é você, somos nós que observamos isso. Aqui uma antropologia, né? Uma antropologia teológica, uma teologia que forma antropologia. A segunda coisa que você pergunta é: quem criou este quadro? Quem criou este quadro? E com certeza, a perfeição deste quadro, ela não traz a totalidade do seu Criador. Mas ela traz algo, olha, preste bem atenção nisso, algo da perfeição do Criador do quadro. Olha que beleza isso. Observa o mundo, o catecismo fala isso. Santo Agostinho fala isso para nós no catecismo. Observa o mundo, observa a beleza das coisas. Elas trazem, elas já falam, elas já expressam a beleza e a totalidade daquele que as criou. E se olhares para ti mesmo, e nós vamos fazer depois um mergulho sobre o próprio ser humano, observas que és um quadro que foi bem pintado e que possuis em si, que nós possuímos em nós, essa expressão desta criação de Deus. E aqui nós podemos aprofundar e perceber que o quadro não é o criador do quadro. O quadro possui deste criador uma expressão dele. Nós não somos Deus, mas nós trazemos a marca desta pintura, desta beleza, que provém do quadro, ou que provém, desculpe, do Criador do quadro. Nós trazemos a expressão, esta marca do Criador, esta beleza que emana no mundo, que deve emanar no mundo, do Criador. E aqui chamamos a imagem, a imago Dei, aquilo que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Acompanhe comigo. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus, animais domésticos e todas as feras, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher o criou. Nós somos esta semelhança, essa expressão, este quadro que reflete a beleza e a semelhança de Deus. Por excelência. Por excelência. A Trindade no céu se ama, ela é um ser de interpenetração, de relação, de amor. Nós também somos esse reflexo. Nós devemos ser esse reflexo de amor. Por isso a nossa família, quando olha para Deus, quando volta-se para Deus de uma maneira muito sincera, reconhecendo esta força que cria todas as coisas, que move todas as coisas e que nos move, e que colocou, que imprimiu em nós esta marca da sua imagem, da sua perfeição, nós devemos voltar-se a um aperfeiçoamento que vem e provém de Deus. Por isso buscamos a Deus. Por isso nós pedimos a Deus aquilo que está no versículo 28. Deus
os abençoou. Deus os abençoou. Por isso buscamos o sacramento. Repito. Não estou falando de teologia do corpo? Sim, exatamente. A teologia do corpo vai discorrer na ação matrimonial. Eu preciso desta força, da bênção, do sacramento, da graça de Deus que venha sobre a nossa humanidade, a humanidade da minha humanidade, a humanidade da minha esposa, para que, abençoando esta união, possa ser fecundo. E aqui vem a continuidade que nós vamos falar já já. Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei e dominai-a. Mas eu preciso buscar a Deus. Por isso Jesus está dizendo aos fariseus, para quebrares a dureza dos corações, volta no princípio, volta ao Gênesis. Precisamos voltar. Volta ao primeiro amor, volta ao Gênesis, volta ao coração de Deus. A receita para o casal é voltar ao coração de Deus. Voltar ao projeto original. Ah, mas a gente percebe as pessoas falam assim, mas... Eu fui falar outro dia, né? E o cara falou, mas tem aquela questão das filhas de Ló. Você tem aquela questão que Abraão vai se utilizar de Sara. Você tem aquela questão da escrava Agar, desculpe. Você tem, de certa forma, você vai ver no Antigo Testamento, de certa forma, a poligamia. Mas observe, apesar de todas estas estruturas que são desestruturas, frutas da desestrutura do pecado original, qual é o projeto original de Deus? É o projeto do casamento monogâmico. Vamos pegar a parte histórica aqui do Gênesis, fazendo um casamento entre teologia do corpo, estudo bíblico, tá? E a nossa vida, tá? Claro. Você tem esse escrito aqui no exílio da Babilônia, tá? Você tem ali uma estrutura em que a poligamia está ali. E aí o autor está dizendo, gente, vocês estão se perdendo. Não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é o projeto monogâmico. Lembra do princípio? Jesus faz esta mesma dinâmica com os fariseus. Dentro da estrutura ali da religião judaica. Olha, o repúdio que o homem dá à sua mulher, ele não é só um repúdio da lei, é um repúdio de si mesmo. Vamos entrar agora na questão antropológica. Questão antropológica, o que é antropologia, quer dizer estudo sobre o ser humano. Antropos, homem, logia, estudo. Rejeitar a tua mulher é rejeitar a si mesmo. Porque ela foi tirada de ti também. Porque ela faz parte de você. Olha que bonito, gente, isso do Gênesis. Para aqueles que dizem, o Antigo Testamento, a família patriarcal, discriminação, discrimina a mulher. Gente, observa, eu já quero antecipar uma coisa aqui. Abraão poderia ter escolhido uma outra mulher. Eu falo isso no curso. Abraão tinha ali toda a riqueza, ele precisava ali ter... tinha a promessa de Deus para ele, ele poderia ter dito, nossa, por que eu vou ficar com essa mulher estéril? E a visão das mulheres estéreis era uma visão de uma mulher que estava amaldiçoada. Não, ele confiou em Deus. Se Deus me deu esta mulher, se eu escolhi esta mulher para estar comigo no caminho para a terra prometida, Deus fará algo. Exatamente. Essas duas questões estão muito próximas. Então você tem a situação do Gênesis escrito para mostrar ao povo, este é o projeto original. Você tem Jesus falando aos fariseus, olha, esse não é o projeto original. Moisés fez isso aí para poder, aliviar os confrontos, mas no princípio não era assim, por causa da dureza do coração. Nós precisamos voltar ao Gênesis, voltar à origem, voltar à imagem e semelhança. Eu preciso da bênção de Deus. E aqui a gente entra na questão antropológica. A questão antropológica. O que é a questão antropológica do Gênesis? O homem vem de Deus. Nós já falamos da existência de Deus, entre aspas, Provamos que é o Deus cristão, o verdadeiro. Os outros não são verdadeiros. E aqui, se eu acredito em Deus, olha o que Jesus está falando para nós. Em Mateus capítulo 19. Se eu acredito em Deus, eu acredito que foi Ele que me criou, prontamente. E aqui o que nós temos? No capítulo 2, 1 e 2 do Gênesis. Nós finalizamos a parte, vamos dizer assim, teológica, criacional.
Entramos agora na parte antropológica. Deus modelou o homem da argila do solo. O único ser da criação que Deus toca é o homem. Deus modela. Deus põe a sua mão. E é bonito isso. O homem, ele é criatura. A palavra Adam quer dizer... A adamicidade quer dizer homem feito da terra, homem feito do barro. O homem não é Deus. Por isso o sacramento, o homem coloca-se diante de Deus para ser abençoado, para ser tocado. O sacramento do matrimônio é o toque de Deus que modela. E relembro que este solo, que é mexido, relembra quem? O profeta Jeremias tem uma profecia, Deus mostra para ele um local e há um oleiro. Lembra que falamos do quadro, primeiramente? O oleiro, o que ele faz para o barro? Ele desfaz o barro e refaz. A adamicidade. Deus vai modelar de novo. Nós precisamos nascer de novo. João capítulo 3. Nascer de novo, ser modelado novamente. O sacramento do matrimônio precisa ser sempre remodelado por Deus. Podem haver muitos adultérios aqui. O Papa São João Paulo II faz o trabalho daquele texto, né? A dureza do coração, o adultério do coração. Lembra daquela mulher adúltera? O que Jesus faz diante dela? Diante das acusações, e aqui você tem novamente ali a lei de Moisés. A lei de Moisés fala que mulheres peguem adultério, precisam ser pedrejadas e mortas. Jesus abaixa-se. Filipenses capítulo 2. Eu falo isso no curso, está lá. Ele abaixa-se, olha na miséria daquela mulher, vai até a miséria daquela mulher. Filipenses capítulo 2. Abaixou-se. Capítulo 2, versículo 8. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus abaixa-se. Vai na profundidade daquela mulher, olha para ela, olha a adamicidade daquela mulher. Porque a mulher é tirada do homem, isha, a palavra, né? Ishi, masculino, isha, que vem da palavra masculino, isso quer dizer força que vem, essa força de complemento. Antes que venham aí as questões revolucionárias de complemento. Jesus escreve na terra, escreve no barro. Jesus quer reescrever a história daquela mulher. Jesus quer reescrever hoje a nossa história do nosso sacramento, a nossa história dos nossos relacionamentos. Mas é preciso deixar, lembra, primeira parte, deixar que ele toque. Como Deus, e ele é Deus, que toca o homem, modela do barro, da adamicidade, da fraqueza e forma. O que você tem no sacramento? Todo sacramento ele tem matéria e fórmula. Qual é a matéria do sacramento do matrimônio? Os noivos. Os noivos é a matéria. Lembrando aqui, que você tem no ofertório, vem pão, vem vinho, a matéria é frágil, a matéria vem da terra. Mas quando Deus, naquele momento que você não vê, com seus olhos humanos, mas os olhos da fé pela missa, o sacramento, o santo sacrifício. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas. Você não vê nada ali. Mas não é a sua medida que é a medida de Deus. É Deus. O padre pode até não acreditar. Deus faz quando é proclamada aquela palavra. Olha só a Sagrada Escritura. A palavra da Escritura. E ali se torne para nós corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vem naquela matéria frágil, que faz parte da adamicidade, e forma. E se torna Ele. Ele. Olha só que bonito. Se torna Ele. Efésios capítulo 5. Maridos, amais a vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, o homem tem que ter a imagem de Cristo. E a esposa, a imagem da igreja. De entrega, uma entrega mútua. Então, o toque da adamicidade é o toque de remodelação, é o toque de reordenação daquilo que está
desordenado. E Deus, no versículo 7, suflou o hálito de Deus, o sopro nas narinas, e o homem se tornou um ser vivente. Nascer de novo do Espírito. Nós precisamos da força do Espírito no sacramento do matrimônio. Nós precisamos receber hoje o sopro do Espírito. E por que não? Atos dos Apóstolos capítulo 2, não é? Novamente, sopro do Espírito. O Ruá Yahvé que vai ali soprar na fraqueza daquela comunidade que está ali, para que ela possa ressuscitar, renascer, ser recriada. A igreja é recriada pelo sopro do Espírito Santo. Pentecostes também, esta recriação. O primeiro proto-Pentecostes acontece com Nossa Senhora ali, nova criação, que vem o verdadeiro Adão, Cristo, ela é a nova Eva. Olha, gente, quanta coisa está conectada ao Gênesis. Um ato de Pentecostes em nossas casas, um ato de volta à origem, ao Gênesis. E Deus nos dá o intelecto. O homem dá nome aos animais, Inteligência. O ato de fé, o ato da inteligência. É o ato do Espírito, é a ação do Espírito. Posso falar outro dia sobre isso, essa dimensão espiritual que está em nós. E aqui existe algo que é interessante, o homem não encontra algo correspondente. O homem toma a noção de que ele está só e que precisa do seu complemento. E aqui ele cai no sono. Né? Houve uma pergunta aí nas caixinhas, né? Solidão original. O homem dorme. Adormecido, Deus tira da costela, do lado, e apresenta a mulher. Por que tira da costela? Porque a mulher sai do coração do homem. Sai do coração, volta ao coração. Apresentada por Deus. Do lado porque a mulher, ela é companheira do homem. Ela deve ser companheira. Quando alguém precisa nos sustentar, um sustento, apoio, auxílio. Do lado, porque a mulher possui a mesma dignidade, sem a sua diferença, a sua individualidade. Aquilo que é próprio do homem, aquilo que é próprio da mulher. E todo feminismo cai por terra. Todo feminismo cai por terra. Aqui cabe ver as outras lives que foram feitas. Está no canal do YouTube. A mesma dignidade. A mesma dignidade. O projeto de Deus não é o projeto da diminuição da mulher. Não. A submissão da mulher não é originalmente diminuição. Cristo tornou-se servidor. Nossa Senhora torna-se servidora. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Por isso, nós precisamos resgatar isso. Estamos falando isso nas lives das sextas-feiras. O homem direcionado à sua família. A mulher direcionada ao maior projeto, o maior empreendedorismo. Repito, estou falando isso há várias sextas-feiras. O maior empreendedorismo que o homem pode ter, a sua família. Esta é a empresa que tem que dar certo. É a minha família, a minha casa. O maior projeto que uma mulher pode ter na vida dela é a sua casa. Seus filhos. Pronto. É esse. Corpo. E Deus fez homem e mulher diferente. Por isso Adão, quando vê, a visão de Adão, quando Adão vê Eva, ele suspira. Exclama. Sabe que ela realmente vem dele, verdadeiramente ossos dos meus ossos, carne da minha carne, mesma dignidade. Porra, vem de mim, a mulher vem de mim. Se chamará mulher, porque foi tirada do homem. E uma mulher retirada do homem, retirada, ele vive na solidão. O homem sem a sua esposa, ele vive solitário, ele vive errante. A esposa sem o teu esposo, sem o seu esposo, ela é solitária. Por isso todo o feminismo é um anteprojeto de Deus. Porque o projeto de Deus é a unidade. Estão nus, se une. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une. É a unidade, não é o confronto. Então cuidado os católicos aí, as católicas e os homens também, que vivem muitas vezes
pelas propagandas, né, ideológicas do empoderamento. O verdadeiro empoderamento é a unidade, que não desfaz a individualidade. Há uma grande beleza no ser mulher. Há uma grande beleza neste quadro que Deus faz por último na criação, que é a mulher. Que é a expressão da mulher com letra maiúscula, a Virgem Maria, haja vista, o próprio Deus escolhe como instrumento da salvação a mulher. A mulher. Imagem, mãe de Jesus, imagem da igreja. Por isso, ser mulher, ser dona de casa, ser fêmea, é bom e agradável a Deus. Nenhuma mulher é desprezada por ser mulher, por ser fêmea, por ter as suas características de mulher, por ser dona de casa e por ser mãe. O verdadeiro empoderamento é a mulher que mergulha no seu ser feminino. E neste ser feminino que expressa a imagem da Eva e a imagem principalmente da nova Eva, que ilumina o Adão, que sem ela fica só, solitário. Por isso nós homens precisamos, como Adão, ao observar Eva, valorizar. Valoriza a tua esposa, valoriza a tua Eva. Lembra de Abraão. Lembra de Abraão. Lembra de Isaac. Olha que bonita a história de Isaac e Rebeca. Isaac vê ela de longe. Eles se olham de longe. Eles se enamoram de longe, à distância. Eles se olham, eles se veem. E eles se apaixonam. Mas eles estão apaixonados primeiramente por um projeto de Deus que os une, que faz com que mesmo distante ela possa voltar a vir ao encontro dele. Olha que bonito isso. Ah, mas tu não acreditas mais nisso porque acreditas naquilo que a traça corrói, o ladrão rouba. Estás na materialidade. O que Jesus está pedindo? Acredita na verdadeira realidade, que é a realidade do céu que vem à terra e da terra que precisa voltar ao céu. Isso é o projeto da família. Isso é o verdadeiro projeto. Jesus está falando, é esse projeto aqui, esse projeto é real. O padre Gilbert, né, nesse livro que nós estamos tratando, Pai e o Marido, eu não poderia deixar de falar desse livro, ele vai dizer aqui que o homem e a mulher devem viver uma unidade. Olha que coisa, gente. Olha o que o padre está falando para os homens. 1930 e pouco, tá? Ambos desprezam tudo que é vil e devem desprezar tudo que é ruim. O homem e a mulher, ambos se elevam juntos. Amam tudo que é nobre e grande. Vamos amar aquilo que é nobre e grande. O que é nobre para nós? O que é grande para a família? Quantas famílias estão colocando aquilo que não é nobre, aquilo que não é santo na sua casa? Leem os mesmos livros, por isso tem diálogo. Leia o mesmo livro, tem assunto. Ah, não tem assunto. Por quê? Claro, estão separados, cada um no canto, cada um faz uma coisa diferente, distinta. E até aquilo que faz diferente não dialoga. Leia os mesmos livros. Parece um absurdo aqui. Leia os mesmos livros. Admiram o mesmo quadro. Ou a mesma paisagem, porque estão juntos admirando. Não estão separados. Estão juntos no caminho. Estão juntos a contemplar a vida, a contemplar as coisas. Às vezes de casa para cada um fazer suas coisas e cada um tem suas coisas e acabou, é pronto. Gozam do mesmo prazer e do mesmo repouso. Estão juntos. Uma vez uma pessoa, fui muito recriminado, falava assim, que se eu precisar ganhar um dinheiro e ir para tal lugar, eu deixo a minha família. Nem precisou ir tão longe. E a família se desestruturou. Pela ambição do dinheiro e pela ambição de uma falsa liberdade. Porque o homem, quando deixa o seu pai e sua mãe, ele vive para aquela mulher. Claro, primeiramente para Deus, mas também para aquela mulher. Essa verdadeira missão. Minha primeira missão é minha família, é a minha casa, é o coração da minha esposa, é o coração dos meus filhos, é a igreja doméstica que Deus me deu. Assim também a mulher. Assim também a mulher. Ah, mas ninguém vive isso por quê? Pela dureza dos vossos corações. Mateus capítulo 19. Mas no princípio, Jesus repete 2 vezes, não é assim. Então busca o princípio. Essa deve ser a nossa busca. A minha busca, a tua busca, hoje. Continua. Rezam juntos. Reza juntos. Aqui as pessoas têm que ter um momento de individualidade, mas é preciso rezar na unidade. Rezar juntos. Estar juntos. Preenche seus deveres religiosos juntos. Cada um está no canto, cada um está no norte, no sul. Praticam a caridade. Praticam junto a virtude. Cuidam um da virtude do outro. Não para acusar, mas com amor, com carinho. Gente, isso é uma grande
vitória de uma mulher no coração de um homem. A sua fêmea deve ser o carinho, o seu jeito. A sua vida intelectual, olha só, moral, religiosa, é realmente uma só vida. Sempre os mesmos interesses de espírito, de alma e de coração. Então aqui, eu coloquei algumas notas aqui. É um companheirismo. É um individualismo que gera unidade. Mas não um individualismo, cada um faz suas coisas, cada um está na sua vida. É um ceder e direcionar-se um ao outro, né? E é um estar juntos, principalmente para a jornada do céu. Desafiador, porque a gente não vive isso, gente. A teologia do corpo nos mostra isso. É uma teologia que eu estudo sobre Deus no corpo, na nossa vida, na nossa existência, com atos concretos. E acima de tudo, fecundidade, abertura aos filhos, abertura à vida. Todo filho deveria ser filho de uma grande alegria, de um grande prazer. Ah, mas vai dar muito trabalho, eu vou perder isso aqui. Nada. Filho é alegria, filho... Nossa, filho é uma das maiores coisas do mundo. E aí tem que falar assim, eu não vou botar filho nesse mundo tão ruim. É claro que o mundo vai continuar ruim, porque teu filho não vai aparecer lá para ensinar os maus a ser bom, para mostrar que ele, com imagem e semelhança de Deus, porque viu em você isso, vai ajudar os outros a mudar de vida. Por quê? Porque a gente não educa filhos para o céu. A gente educa filhos para ser grandes homens da terra. Mas não para ser pessoas que emanam o céu. Por quê? Porque o céu não está emanado em nós. Ainda. Vamos buscar o céu. Buscar a sobrenaturalidade na naturalidade. Sacramento do matrimônio. Os filhos, sede fecundos. Deus fala, sede fecundos. Abram seus filhos. Os filhos é alegria. Os filhos. Não é egoísmo, mas a unidade. Os filhos. Esta alegria. O filho é a expressão da fecundidade, da criação. E aqui temos a questão da vida. Todo ser humano passa por este momento. É uma alegria toda hora. Toda hora, não importa a hora. A hora, o sacramento do matrimônio é para a fecundidade. A hora certa do filho é a hora que ele é gerado. É a hora que ele é gerado. Porque o filho não é um produto. O filho é um fruto do amor. No momento. Porque imagine, nós somos filhos de famílias, por exemplo, eu sou de uma família numerosa. Imagine se a minha mãe dissesse assim, não é a hora de ter este quarto filho, eu não estaria aqui para falar para vocês hoje. Eu não estaria aqui na existência. Eu nem existiria para, pelo menos, se eu morresse no ventre dela, para poder buscar o céu. Um filho que não é gerado, ele não entra na existência. Esse ano nós perdemos o nosso filho, esse ano. Mas nós perdemos para o mundo, mas foi gerado para Deus. Ele teve a oportunidade de ser gerado, de entrar na existência para o céu. E nós os encontraremos. Eu tenho 2 filhos no céu. 2 filhos que no céu ajudam papai e mamãe. E os irmãos que estão aqui. Filho, alegria a todo momento. Filho, alegria sempre. 5 minutos? Nossa, tem tanta coisa para falar. Filho é alegria sempre. Observe, gente, naquele momento em que nossos pais se relacionaram intimamente, em que os espermatozoides correram, Deus, naquele momento, disse assim, você. Naquela corrida de vários espermatozoides, naquelas imensas possibilidades, Deus olhou e fez, você. E naquele momento entramos na existência, no contato do espermatozoide do nosso pai com o óvulo da nossa mãe. Naquele momento Deus disse, é você. Isso está no Gênesis. O filho é um ser diferente da mãe. É um outro ser, porque eu posso parecer com meu pai, mas eu não sou meu pai e minha mãe. Milagre. Milagre da vida. Deus que é autor da vida, Deus que gera a vida, coloca no ventre de uma mulher em unidade com o homem, do hétero. A grande premissa da vida, da existência. Da existência.
da existência. Imagine se os pais de Santa Teresinha tivessem parado nas outras filhas, nós não teríamos a Santa Teresinha. E que alegria a Teresinha para as suas outras irmãs. O milagre da vida é a alegria do encontro. Porque o ato sexual, ele é um momento de prazer. Os animais não possuem amor, eles não se encontram. O homem olha a sua esposa. E ela, ao ser olhada pelo seu esposo, ela deve ver o olhar de Deus. Que a deseja, que a toca, que a possui. Se entrega a ele. Efésios capítulo 5. O homem também, olhado pela sua esposa, cortejado por ela, se sente amado. O ato sexual foi feito também para o prazer, para a alegria. É um ato de cura, de valorização, de carinho, expressão máxima do amor. Expressão máxima do amor. Expressão máxima do prazer. Deus é o autor do prazer, do desejo, da atração. Mas nós não amamos apenas corpos, amamos uma pessoa que tem um corpo, que tem o sopro da vida, que apesar do desfalecimento da carne, não perde a beleza do espírito. Nossos avós nos ensinam isso. Nossos avós que permaneceram fiéis, que permaneceram ainda olhando, talvez a carcaça de um corpo, mas olhando além, observando a beleza da pessoa, ainda nos mostram isso. Nos mostram que há algo além. Lembra que falamos de Deus? Há algo além deste mundo. Há algo além no ser humano. Há algo além no próprio ser humano que expressa o princípio, o início. E aqui eu quero, já com o nosso pouco tempo, que nós possamos observar tudo isso. Que nós possamos observar esta live com muito carinho. Que nós possamos ser, a partir de Deus, desfeito desse barro e ser feito barro novo. Olhar o princípio. Olhar aquilo que nós devemos ser. E expressar aquilo que nós devemos ser. Principalmente porque pedimos a graça do sacramento do matrimônio. E esta graça está em nós. E para Deus, como o anjo falou a Nossa Senhora, nada é impossível. Eu agradeço já a presença de vocês. Esta é uma live de pré-lançamento do nosso curso sobre o Gênesis. Muito mais detalhes, né, históricos, teológicos, filosóficos. Vocês terão lá, o Michele está aqui me avisando. O PDF já está disponível aqui. Tem um PDF aí na nossa bio, tá? Gratuito. Olha aí, ela lembrou aqui. Tem um PDF gratuito aí da nossa bio. E esse PDF gratuito da nossa bio, ele expressa a primeira aula. A primeira aula, olha quanta riqueza tem na primeira aula. Ele é uma expressão da primeira aula do curso, tá? Que vai estar lá, ok? Para quem deseja fazer o curso. O carrinho vai abrir semana que vem, tá? Então já tem aí. Depois que terminar aqui a live, vai correndo lá na bio, baixa lá o seu PDF, já começa a dar uma estudada, né? Dá uma olhada. Esta live vai ficar salva aqui no Instagram. Quinta, sexta, sábado. E também no nosso canal do YouTube, tá? Essa aula também vai para o curso, né? Se você quiser, né, relembrar lá para outras pessoas que acessarem. E lembrando, na quinta-feira, nós teremos a live com o professor Fábio Roque, né, o Milit, que vai falar sobre o Pentateuco. Ele terminou a teologia falando sobre isso, a relação da Dei Verbo, da revelação divina com o Pentateuco, né? Vai ser uma live muito bacana. Nós já conversamos sobre isso aqui, é realmente fascinante, né? Na sexta-feira teremos a live com o Padre Ângelo Magno, nosso diretor espiritual. Nossa, que é um padre, assim, é um pai, né? Vai falar sobre vida intelectual e família, né? Estudos, orações, né? Na família, né? Como viver bem isso, né? Minha fé e a razão. E no sábado eu vou estar, né, oficialmente lançando o curso, falando do curso, da estrutura do curso, de algumas questões que vão estar lá presentes no curso, tá ok? Então eu conto com a presença de vocês nesses dias. Conto com as orações, né? Conto também com a divulgação do curso, né? E se vocês acharem que é propício aderir a ele, né? Enfim, será um grande prazer, né? Outros cursos virão também, mas esse curso aí eu acho que está muito bacana. Foi feito com muito carinho, muito cuidado, com muitos estudos, muitas referências bacanas. Mas enfim, vamos pedir a Nossa Senhora, se
somente Nossa Senhora de Fátima, que relatou a última luta contra a família, né, do demônio era contra a família, e que o seu Imaculado Coração triunfe. Quero fazer esta oração aqui a Nossa Senhora. Ave Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria, Templo da Santíssima Trindade. Ave Maria, Senhora minha, meu bem, meu amor. Rainha do meu coração. Mãe, vida, doçura, esperança, minha muito querida, meu coração e minha alma. Sou todo vosso e tudo que possuo é vosso. Virgem sobre todas bendita. Venha, pois, em mim a vossa alma para engrandecer o Senhor. Venha em mim o vosso espírito para rejubilar em Deus. Colocai-vos, Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Permite, Mãe de misericórdia, que eu pertença ao número daqueles que amais, ensinais, guiais, protegeis, sustentai como filhos. Fazei que, por vosso amor, despreze todas as consolações da terra e procure sempre as consolações do céu, até que, para a glória do Pai, Jesus Cristo, vosso Filho, seja formado em mim pelo Espírito Santo, vosso esposo fidelicíssimo, e por vós, a sua fidelíssima esposa. Amém. Que Nossa Senhora nos abençoe, que Nossa Senhora nos ajude, que Nossa Senhora nos guie. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigado por presença de todos vocês. Compartilhe essa live se você achar assim necessário para alguém, se ela foi importante para você. Então contamos com a sua ajuda também neste apostolado. Nossas formações acontecem, né, pelo Google Meet, né, às segundas e quartas-feiras. Segunda-feira, um conteúdo de filosofia e vida de fé. Na quarta-feira, nós estamos tratando sobre educação católica. Todos vocês são nossos convidados, a formação é aberta. É só você deixar o seu número do WhatsApp no direct, ou você que já tem o meu número do WhatsApp, é só comunicar, poxa, Júnior, eu quero participar das formações também. E aí você comunica, eu coloco você no grupo de transmissão e às 8h30 você recebe lá o link do Google Meet e você será muito bem-vindo às nossas formações às segundas e quartas, às 8h30 da noite. Tá ok? Então, não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é nesse poder que nós nos investimos, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Boa noite a todos. Muito obrigado.